Olá, amigos do programa de pós-graduação em administração da FCA Unicamp. Boa noite a todos. Nós estamos em mais uma live aqui do nosso programa com um convidado também especial. São docentes do nosso programa e eu já vou apresentar a todos. Quero também dar boa noite a todos que estão já chegando nesse momento. Lembrando que podemos interagir via chat, tá? Dentro do possível será pertinente, né, a gente também trocar ideias e conversar, né, porque o assunto hoje, ele é bem, além de ser um assunto atual, ele é bem pertinente para aquilo que nós temos de necessidade, né, para explorar. Muito bom. Então, os nossos convidados hoje, né, eu vou fazer a moderação, nós temos o professor Johan Poker, do nosso programa de pós-graduação, do LabFIC, o Laboratório de Finanças e Contabilidade, coordenador do laboratório. Temos o professor Luiz Eduardo Gaio, também do programa de administração e do LabFIC, e o nosso convidado, o professor Denis Forte, né, que está hoje nos dando a honra aqui da sua presença. O professor Denis, ele já tem um trabalho há bastante tempo em termos de pesquisa na área de finanças. Ele, vou ler rapidamente aqui a formação do professor Denis. Ele não vou ler tudo, tá, Denis? Porque é bastante. Eu vou ler só o. Fica tranquilo. Vou resumir aqui. O professor Denis, ele é pós-doutor, né? Recentemente ele esteve lá na Escócia, em Glasgow, também atuando, né, em pesquisa na área de finanças, é doutor em finanças pela Universidade Mackenzie, né, mestre em administração pela GV, e é professor também da linha de finanças comportamentais, educação financeira e finanças corporativas, né, na área de pesquisa dele. Então, a área dele é finanças estratégicas, que é o tema que nós vamos abordar aqui, tanto o professor Johan como o professor Gaio, né, e eu, nós também atuamos na área de finanças, né, financeira, então, com certeza será algo bastante produtivo. Então, eu vou pedir rapidamente, né, então, que os três deem boa noite aí para todos, e eu já vou fazer uma pergunta aqui, primeiro para o nosso convidado, né, o nosso convidado está aqui para isso também, né, para responder perguntas. Então, eu vou deixar a pergunta e peço também que vocês já deem a boa noite aí para a turma, tá? Bom, a primeira questão que nós temos, ela diz respeito, claro, né, ao momento que nós estamos vivendo, que é um momento onde as expectativas elas tiveram uma mudança, né, em termos de horizonte, inclusive, de curto, longo prazo, né, em função da pandemia. Então, a primeira pergunta que eu deixo aí, começando pelo professor Denis, afinal de contas, professor Denis, nessa época de pandemia, né, quais são as variáveis, os elementos mais relevantes que nós poderíamos ter para tomada de decisão? Vou investir, não vou investir, tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. Bom, primeiramente, boa noite. Para mim é um grande orgulho e honra, né? Para quem não sabe, professor Milani e professor Johan foram meus colegas, né? E também é um prazer conhecer o professor Gaio, né? E a Unicamp, que a gente nem precisa falar, né? Então, um grande prazer estar aqui. E vamos já direto ao assunto, né? Para o público não perder o tempo aí. Bom, eu acho que essa pergunta, Milani, é a pergunta que vale $1 milhão, né? A gente quer saber o que fazer. Então, tem os desesperados que não têm nada, que estão correndo atrás de crédito e estão renegociando aluguéis e isso, aquilo, e tem os que estão com recursos, né? E estão querendo investir, né? E a gente precisa saber aonde. Então, quando iniciou lá, mais ou menos antes do Carnaval, eu já estava seguindo isso, e a Bolsa estava com um patamar de 115, 117 mil pontos. E desde lá eu já estava escrevendo, olha, acho que o mais sensato é ficar fora. Porque eu acho que houve um subdimensionamento, eu acho que vocês vão concordar, do que aconteceria com a pandemia, né? Eu acho que o pessoal estava entendendo que não é uma gripezinha, sem querer politizar, né? Mas acharam que era uma coisa mais passageira, né? E como a gente nunca teve na história moderna algo assim, até se compreende que a gente não sabia bem onde ia, né? Mas conforme o tempo ia andando, vocês viram
poxa, teve uma sobre-reação, né? Então, por exemplo, o patamar da Bolsa foi para 63 mil pontos, algo assim. E aí começou a recuperação. Hoje, ela está no primeiro dos picos de volta, ela bateu 102 mil pontos, né? Se você pegar de 63 mil, é uma recuperação fantástica, né? E a gente está falando de muito pouco tempo, né? Então, respondendo a sua pergunta, Milani, e ainda passando um pouco para os outros, uma das alternativas, a gente fica pensando, será que os fundamentos das empresas estão tão bons que o valor da empresa ele está apenas defasado de uns 15%? A gente que é professor de finanças fica morrendo de medo, né? A minha resposta existe um fator comportamental evidente, um efeito de massa, né? Uma falta de possibilidades de investimento. Então, com taxas de Selic de 2,25, o brasileiro que está muito acostumado a ganhar 1% ao mês ou algo assim, né? Além desses fatores, um fator macroeconômico, que tem um excesso de dinheiro, né? Excesso de liquidez. O excesso de liquidez na praça aumenta e inflaciona o valor de ativos, né? Que ainda não chegou, e pode ser que não chegue, na inflação dos lares, né? Mas nesse momento ele aumentou preços de ativos, essa é a minha visão, e os fundamentos macroeconômicos, eles não são bons, né? A melhor perspectiva possível é de uma queda de 5%, 6%, né? E isso no curto prazo. No segundo, terceiro ano, a gente ainda vai ver coisa não tão boa, né? Vamos ser claros. Então, o que aconteceu? As pessoas estão querendo aproveitar a volta do preço, porque sabiam que, de alguma maneira, ia voltar. Isso é sustentável? Bom, essa pergunta vale 5 milhões, né? Porque os gestores de fundo, eles que têm que equilibrar a balança, né? Então, no momento, a pergunta em relação à renda variável, se os que forem para a Bolsa e que têm certa perspectiva ainda, acreditem vocês, né, de uma certa alta, 104 acho que deve ir. Agora, dali em diante, gente, é complicado, né? E o pior, pela quantidade de novos CPFs, novos investidores, é muito provável que passe essa marca. Bom, de qualquer forma, a gente tem aí uma expectativa de pessoas apontando para todos os lados, né? A gente não tem uma segurança para onde ir. E variáveis são variáveis, né? Elas estão aí para isso mesmo, né? Professor Gaio, o que você acha dessa situação que o professor Denis comentou e do momento que nós estamos vivendo? Bom, então, primeiro eu gostaria de dar boa noite a todos aí que está assistindo a gente. E é sempre um prazer fazer parte dessas lives aí do programa, e hoje com a presença do professor de finanças da casa, professor Johan, o Milani, já desde a última live, e agora o nosso convidado especial aí, o professor Denis Forte. Então, prazer aí, professor Denis. Bom, respondendo a sua pergunta, é o seguinte, a gente está num momento muito atípico, né, e é sempre bom a gente ser humilde e falar que a gente não dá para prever o futuro, né? Então, todo mundo que tenta prever o futuro, igual o professor Denis falou, é muito incerto esse mundo, né? Então, assim, a gente tem que ter um pouco de cautela. Agora, sobre os investimentos, o Brasil, ele vive um lado, de certa forma, bom, no sentido de que a taxa de juros básica da economia está nos menores patamares, igual o professor Denis falou, que é 2,25, né? Isso é um fator muito bom em termos econômicos, porque primeiro que na ponta do investidor, para quem estava acostumado a investir em títulos do Tesouro Nacional, você se incentivava muito com as taxas altas, que a gente chama dos rentistas, né? São aquelas pessoas que pegam todo o seu capital e não aplicam no trabalho, empresas, né? Eles simplesmente investem no mercado financeiro de renda fixa e vivem dessa lucratividade, né? Agora, com as taxas baixas, não. Então, as pessoas vão ter que procurar outros investimentos, vão ter que sair dos tradicionais títulos do governo, que rendia 6, 7, 10, 12%, e há muito tempo atrás, 24%, né? E agora vai ter que procurar outra. Aí, o que acontece? Desloca o dinheiro que está na renda fixa e vai para a renda variável, porque automaticamente o sistema meio que vai matando o CDI, que é aqueles títulos dos bancos. E aí há
há uma maior, assim, apelo por investimentos de renda variável, no caso as bolsas de valores, que faz com que venha acontecendo muito no Brasil nos últimos meses. Então, a bolsa de valores parece que ela deslocou da economia da realidade, igual o professor Denis falou. Então, a economia está colapsando em termos de... vai cair. O último Fox foi 6,10% segunda-feira, a queda do PIB brasileiro. E a bolsa está subindo, voltou para os 100 mil pontos, igual o professor falou, estava 60, agora já está no 100, o que está acontecendo, né? Está acontecendo que as pessoas estão tirando dinheiro e estão investindo pesadamente na renda variável, que aí puxa o preço para cima. Então, os preços do mercado financeiro, ele tem dois lados, né? Tem um lado especulativo, tem muita pessoa comprando, né, por uma demanda muito grande, os preços sobem, e tem um lado fundamentalista, que assim, a empresa gera lucro, as projeções estão boas, a empresa emprega muitas pessoas, ela tem uma qualidade boa, né? Então, assim, esses dois lados, parece que no Brasil está um pouco descolado, o mercado financeiro está tendo um aporte especulativo muito grande, as pessoas injetando dinheiro lá por causa dessa fuga da renda fixa que está indo para a renda variável. Agora, a visão boa disso, em termos assim de muitas pessoas procuraram o mercado financeiro, na minha visão, é porque assim, no Brasil, a gente tem uma taxa de pessoas que investem em ações muito baixa em comparação com países desenvolvidos. Apesar da Bolsa ter uma volatilidade grande, o seu dinheiro, eu até brinco, você fica rico, fica pobre, fica rico, fica pobre, ela oscila muito, ela te faz com que você passe a ter um compromisso maior da sua gestão financeira. Então, isso o Brasil precisa muito disso. Porque quando você tem uma renda fixa, você deixa o dinheiro lá e não precisa ver, e todo mês vai pingar X% de retorno, você não tem que se preocupar muito com a sua gestão financeira. Agora, quando o seu capital diminui, aí sim, você tem que estudar, você tem que entender, você tem que ver como é que funciona, você tem que anotar tudo que você ganha, tudo que você gasta, e aí você vai ter um controle financeiro maior. Então, a economia, ela está no Brasil, a Bolsa de Valores está subindo, não porque as empresas necessariamente estão tendo uma melhora por causa da atividade econômica, e sim porque há também um indício de que está tendo muita gente migrando, já tem mais de 2 milhões de CPFs novos, né? Então as pessoas estão migrando para a Bolsa de Valores. Isso é muito bom em termos porque o Brasil, o mercado de capitais é muito pequeno, em comparação com os países desenvolvidos, mas assim, as pessoas têm que tomar cuidado por causa do efeito especulativo da Bolsa, que pode cair, subir, é uma volatilidade muito alta. Então, é só esse ponto que eu gostaria de falar. Muito bom. Tem uma pergunta aqui que eu já vou fazer para o Denis, mas antes eu vou pedir para o Johan comentar. Johan, você é professor de finanças, né? Administração financeira nossa, aqui da FCA, da Unicamp. Eu imagino que muitos alunos te procurem também com algum tipo de orientação ou de sugestão, né, do que fazer. Vamos supor que nós tenhamos, e temos mesmo, né, vários alunos nos assistindo hoje aqui. O que você diria para eles nesse momento, né, sobre investimentos, mas no caso pessoal, né? Eu acho que o grande desafio do investimento pessoal foi algo que o Gaio começou no finalzinho da fala dele a desenvolver, e vai ter a ver com a pergunta que o Cláudio Miranda acabou de colocar ali no chat, né? Que é a questão da migração entre renda fixa e renda variável. O grande desafio que existe dessa migração por parte dos investidores pessoa física. A gente tem que lembrar que houve uma migração em volume de CPFs muito grande, mas em volume de dinheiro muito pequeno, né? A gente ainda houve uma saída de recursos muito grande da economia brasileira, tanto da economia real quanto da especulativa. Quer dizer, o mercado financeiro nosso reduziu-se em valor também, agora que ele está recuperando, e recuperando sem a contrapartida na economia real, que é bastante preocupante. Um exemplo disso, que eu inclusive ia citar, é o grande desafio que vai ter da análise de risco por parte dos investidores, pessoa física, principalmente de pequeno porte. Por exemplo, eles vão ter que migrar da renda fixa para algum lugar. A renda variável, muitas vezes, ela vai demandar uma capacidade de análise que talvez nem todos tenham. E ou eles vão partir para fundos de investimento, ou eles vão partir para fundos de renda fixa mais arriscados. E aí entra outro aspecto de risco que na economia real é muito grande, que está sendo pouco explorado ainda. Eu acho que o Denis vai poder comentar isso mais a fundo,
que é a questão do risco, inclusive, da atividade econômica não ser correspondente. Um exemplo disso são os fundos de investimento imobiliário, que muitos deles estão relacionados, por exemplo, com ativos que a gente está vendo que não estão viáveis. A gente está vendo aí os shoppings abrindo para vender R$50 num dia, as lojas, né? Então, como é que vai ficar isso para o investidor de fundos de investimento imobiliário, que muitos deles estão atrelados a essa economia real, que não está desempenhando enquanto a gente não se adaptar ao contexto dessa pandemia. Ok, bom, isso aí tem a ver com o que o Cláudio tinha comentado, né, com relação aos fundos, mas depois, se o Caio quiser retomar essa questão, fique à vontade, Caio, mas para o professor Denis, o Tiago faz uma pergunta aqui, Denis, não sei se você chegou a ver, mas eu coloquei aqui na tela. Ele está dizendo que a taxa Selic está cada vez mais baixa, né? E ele percebe que o custo dos empréstimos, ao invés de reduzir, está mais alto. Ou seja, a Selic caindo e o empréstimo, segundo o Tiago, está subindo. Aí ele diz que, claro, que é o componente de risco, né, nessa precificação, e pergunta para você, Denis, se você acha que é apenas uma equação matemática ou tem algum oportunismo no mercado, né, na sua sensibilidade. Por que que essa situação, segundo o Tiago, está ocorrendo? Bom, primeiramente, olá, Tiago, né? Ex-orientando meu de doutorado e professor também, e orientando de pós-doutorado, né? Então, você vê que a pergunta não é fraca, né? O que eu acho é o seguinte, né? O Brasil tem uma tendência de não trabalhar a bancarização corretamente. Infelizmente, né, a gente nunca viu o banco trabalhando de fato o risco da operação, né? Quando tem risco, ele não faz, é simplesmente assim, né? Você vai na Europa, você vai nos Estados Unidos, não é assim. Então, o que eu acho que é muito interessante, a gente tinha um componente brasileiro típico, onde a gente via o quê, né? Quem que é o maior devedor? É o Banco Central, né? Então, era fácil, é muito fácil. A gente compra um título, fica sentado nele e recebe um valor alto. Como o Luiz falou, né? Chegamos a ter 40% de Selic, né? E isso é um absurdo em qualquer lugar do mundo, né? Eu inicio minhas aulas falando que a gente, bom, agora talvez comece a mudar, mas nós somos recordistas de tudo, de taxas de juros, de dívida, de um monte de coisa. Isso é um absurdo, né? É inimaginável. Então, a pergunta do Tiago, ela é muito boa. Por quê? Porque a gente percebe que existem certos esforços, você tenta retirar certos custos, você tenta fazer certas coisas, a Selic vem despencando e você vê taxas aviltantes de crédito, né? Eu não tenho outra palavra, né? De crédito mensal ou capital de giro até, né? Então, fica difícil você operacionalizar qualquer coisa, gestão de empresa, tal, é muito difícil nesse país. Então, uma das coisas que eu acho que a gente tem que começar a mudar, principalmente a parte bancária, separar riscos reais, né? E não quem tem crédito bom e quem faz a conta pagar por todo mundo que não vai pagar, que é um monte, né? E é isso que está acontecendo. Essa é a minha opinião, né? Tá, então, na sua opinião, existe uma situação que deve ser melhorada, né? Milani, a gente é wishful thinking, né? Nós gostaríamos que, né? Banco, você sabe que sempre vai achar um jeito, mas eu acho que a entrada de novos tipos de concorrência, né? E talvez uma linha aí de empréstimos diretos, que vai começar a ser uma linha de fundos, né? Ela deve possivelmente chegar na ponta de quem precisa, né? Então, quem sabe isso aqui passa a ser uma alternativa interessante, tanto da aplicação como de quem pega crédito, né? Tá. Nós temos, inclusive, um aluno aqui do PPGA, que ele tem uma fintech, né? Que o Leonardo. Mas
me fez até lembrar, o nosso convidado recente aqui de uma das lives que nós fizemos foi o professor Tiago Teixeira, né, que deu aula em Harvard e agora abriu uma consultoria, e no livro dele, inclusive, ele cita o caso das fintechs, né, como aquelas que estão entrando na cadeia de valor do cliente e capturando um pedaço dessa cadeia, inclusive fintechs que oferecem empréstimos, né, dentro dos elos dessa cadeia, tornando o processo muito mais ágil e muito mais barato para o tomador de decisão. Então, eu vejo que as fintechs, talvez elas não agora, porque ainda está meio incipiente em vários locais, né? Mas com certeza é uma oportunidade que deve ser explorada se o mercado não se equilibrar, alguém equilibra havendo oportunidade, né? Então, é uma questão a se pensar também sobre isso. Nós temos outras questões aqui. Primeiro, quero dar boa noite, né, aos amigos aqui, alunos também, professores, colegas que estão entrando, né? Além do Tiago e do Cláudio, tem o Joclênis, que é nosso aluno, a Miriam, nosso aluno, o Cláudio colocou aqui que os bancos mal fazem uso, não talvez adequado do cadastro positivo, né? E o Francisco Sanches, ele está falando que é uma pergunta, né? Será que a concentração bancária não tem grande influência no nível de juros cobrados? Aí entraria também essa questão da disrupção, né? Que poderia ocorrer no elo da cadeia. Mas eu deixo aí a questão para vocês. Vocês acham que o nosso mercado, nosso sistema financeiro, ele não favorece essa queda da taxa de juros ou, eventualmente, existe algum tipo de componente aí que dificilmente a gente vai conseguir superar no curto prazo? Posso falar? Claro, claro. Bem bolado aí. Bom, primeiro, fazendo só o complemento do último comentário do Johan, e unindo aqui o que o Cláudio Miranda falou. O Cláudio Miranda é professor da FEA USP Ribeirão Preto, né? Professor da contabilidade. Sobre os fundos de investimento imobiliários, que é uma boa oportunidade aí para quem gosta do setor imobiliário, mas é um setor que a gente tem que tomar um pouco de cuidado agora nesse momento, porque é um setor bem afetado. Apesar que tem alguns cases de sucesso, tipo hoje mesmo a JHSF, ela teve que administra shopping, ela teve uma alta na bolsa expressiva e vai fazer um follow-on na bolsa, vai lançar mais ações. Então, assim, é um setor que a gente tem que tomar cuidado e ter uma alíquota de imposto de renda diferenciada também e formas de declarar imposto de renda diferente também dos investimentos tradicionais, né? Mas é um bom investimento. E também tem que tomar cuidado com a liquidez. Alguns fundos não têm liquidez, outros têm, então tem que tomar... assim, está nascendo ainda os fundos de investimento imobiliário no Brasil, na minha opinião. Então, cada vez mais vai ter gente investindo nisso, aí vai ficar cada vez melhor. Outra coisa interessante que o Johan falou também, que é bom só complementar, que o Brasil fez um X. A quantidade de investidores internacionais caiu, a quantidade de investidores nacionais subiu. Então, tinha mais internacional, caiu, e aí os brasileiros procuraram mais a bolsa. Então, igual ele falou, é mais CPF do que dinheiro mesmo, efetivamente, né? Então, tem muito mais investidor nacional agora e menos investidores internacionais. Esse mês agora que teve um saldo positivo da Bolsa e entrou mais capital do que saiu, porque nos meses anteriores, mais saía capital da Bolsa do que entrava capital internacional. Agora, sobre o caso da taxa de juros que o Tiago comentou e o Kiko Francisco também fez, duas coisas que eu queria falar. A primeira coisa, relacionada ao que o Tiago falou sobre a Selic, né? É uma coisa que geralmente as pessoas não sabem, mas assim, a taxa Selic é uma taxa que o governo federal ele estabelece justamente para fazer um controle da política monetária. Então, o Banco Central, o que ele vai fazer? Quando ele coloca a Selic a 2,25, ele consegue controlar uma taxa Selic de curtíssimo prazo, que ela é de um dia só. Então, ele consegue injetar dinheiro na economia e retirar dinheiro da economia, conforme a taxa diária, né? Então, ele influencia, o que a gente fala é que ele influencia a taxa de um dia. A taxa de longo prazo, aí você já pega 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, ele não consegue influenciar. E aí o que aconteceu recentemente, para quem acompanha, sabe que quando o governo federal baixou a taxa de curto prazo, que é essa Selic, que aí automaticamente o Banco Central emite títulos ou recolhe títulos no mercado open market, ele consegue controlar essa. Mas a de longo prazo subiu. Então a gente fala assim, caiu 2,25, a de longo prazo subiu para 8%.
E aí o que acontece? Os bancos, eles praticam as taxas de longo prazo, de médio prazo. Eles não praticam exatamente essa de curto prazo, porque ela está atrelada ao CDI, né? Que é o dinheiro mais que ele fica no caixa dele. Banco, se deixar o dinheiro no caixa, ele passa para frente, né? O dinheiro queima na mão, o pessoal fala. Então, tem que tomar cuidado, assim, como que está o comportamento dessa curva de juros no longo prazo. A curva de juros, apesar de caiu a de curto prazo, que é a Selic, a de longo prazo subiu. Então, esse é um dos impactos dos seus financiamentos de longo prazo. Agora vem os fatores, né? Igual o professor Denis citou aí, é bom a gente falar assim, o componente dos juros que a gente vê no dia a dia, financiamento de carro, de casa, né, esses créditos para capital de giro de empresa, o Banco Central separa, né, os créditos para pessoa jurídica e pessoa física. A taxa de juros de pessoa física é bem maior do que a taxa de juros de pessoa jurídica. E quais são esses componentes? Então, tem vários componentes ali dentro. Primeiro é o custo que ele vai ter, os custos administrativos, as despesas que o banco vai ter. O segundo é a questão de imposto. Então, quanto mais imposto cobra, maior a taxa de juros vai ser cobrada. E aí tem um indicador muito forte, que ele pega uma fatia grande, que é o risco do crédito da pessoa não pagar, aquele embute lá dentro. Então, geralmente é o seguinte, nesse momento de pandemia, o que acontece? As pessoas e as empresas, provavelmente não vão exercer o pagamento do curto prazo. Os caras passam para frente, ou não pagam, então deixa de ficar insolvente, ou então, né? O que acontece? Isso aumenta o risco do crédito. Então, o banco, obviamente, o banco com o dinheiro dele fala assim, tem liquidez, mas ele não passa para frente. Né? O governo liberou lá o compulsório para injetar dinheiro na economia, ele ficou retido nos bancos, porque o banco vai dizer, vou emprestar dinheiro para uma pessoa que não vai pagar. Então, eles ficam meio que inseguros. Então, essa política do governo, tentar injetar dinheiro via sistema bancário, não deu muito certo, justamente por causa desse risco do crédito das pessoas não pagarem as contas, que eleva essa taxa de juros. Obviamente, também, aí volta aquilo que o Milani falou e a pergunta do Kiko. O sistema, quanto mais concentrado, menos bancos você tem, mais eles vão ter poder sobre a taxa que vai cobrar sobre elas. Né? Então, essa concentração bancária é muito forte. E aí vem essas políticas de tentar desamarrar essa concentração bancária, que não é de hoje. A gente está falando desde quando o sistema financeiro vem sendo reformulado constantemente. As fintechs, as cooperativas de crédito, esses mecanismos tudo automático, essa forma, o Banco Central só toma de uma pessoa, poder emprestar dinheiro para outra pessoa. Então, esses mecanismos facilitam com que o crédito chegue até as pessoas. Aí você rompe essas barreiras aí da concentração bancária. Mas, obviamente, infelizmente, a gente ainda está concentrado em 4, 5 grandes bancos aí, sendo 2 deles estatais. Mas, assim, é fator de custo, fator de imposto, e o crédito, esse que pesa no spread bancário, o Banco Central tem uma decomposição disso daí. Você consegue ver o quanto que o fator crédito é um peso forte que faz com que a taxa suba. Né? Então, ela acaba que a taxa do banco cobrada desloque um pouco da taxa Selic, que é aquela praticada pelo mercado financeiro, que justamente é de curto prazo. Então, é só esses pontos que eu gostaria de colocar. Seu microfone, Milani. Você está... Opa, desculpa, eu estava controlando o microfone dos outros. Esqueceu o seu. Pois é, eu estava voltando para o Denis sobre, de novo, os fundos imobiliários, né? Porque eu acho que tem uma expectativa bastante grande em cima deles também, mas existe uma certa dificuldade na compreensão, inclusive, não só do risco em si, mas da sua expectativa de rentabilidade, né? O que você tem a nos dizer, Denis? Então, Milani, eu tive o prazer, há 1 ano e pouco atrás, de ter um diretor de um desses fundos, né, trabalhando comigo, uma tese. E o que foi extremamente interessante? A gente estudou a segmentação dos fundos. Então, isso é um grupo extremamente diverso, heterogêneo. A gente fala fundos de investimento imobiliário como a mesma coisa. Não é. Então, existe um conceito que é funds of funds, que é você colocar um fundo que diversifica em papéis e outros fundos. Então, ele faz o papel de diversificação por você e ele escolhe, por exemplo, fundos de investimento por você. E aí é a grande sacada que ele remete a uma das coisas. O investidor agora ele tem que estar mais qualificado, Milan. A gente está aqui no ambiente universitário, graças a Deus, dos melhores níveis, né? E é isso que a gente precisa
elevar o nível da conversa, eles têm que entender, eles têm que ler, eles têm que ver prospecto, eles têm que compreender do que se trata. E aí, isso há 1 ano e meio atrás, quando a gente teve essa tese, você via comportamentos dos segmentos muito diferentes. Por quê? Porque um trabalha só com aluguéis de escritório, outro trabalha com shoppings de escritório, outro só shoppings, outro tem só papéis, então eu só estou com outros, né? É muito diferente. E, além disso, existem outros aspectos contábeis técnicos, por exemplo, né? Quando é que eu faço reavaliação do imóvel? Isso daqui impacta diretamente a cota. Isso é o mínimo para pensar. E agora, gente, que mudou o mundo, mudou de alguma maneira a forma como provavelmente nós vamos utilizar os espaços. Então, tem que pensar e colocar isso na equação dos rendimentos futuros. Não é só olhar o que foi do passado, já nunca foi, né? Nós que trabalhamos em finanças falamos isso. Passado já foi, né? A gente projeta futuro. Então, é um momento para a gente estudar. Vai ter, por exemplo, tem um fundo que trabalha especificamente com um banco, né? É só agências bancárias que ele gerencia, agências do próprio banco. Será que ele vai manter essa estrutura bancária? Porque, por exemplo, esse banco falou que vai sair dos escritórios. Então, essa mudança para fintechs vai ter enorme influência. E a gente ficar no curto prazo, porque rendeu muito e tal, é um perigo extremo, né? Existem coisas boas e ruins, como em todo lugar, mas não é uma coisa só. É isso que eu queria falar, viu, Mira? É muito mais um aspecto da gente ter um investidor. Aqui tem que ter um investidor qualificado, não é qualquer coisa, não. É complexo, você lê aquilo lá, são páginas e páginas, 50 páginas explicando como é que o cara aplica, por que aplica, que tipo de imóvel, como é que ele rentabiliza, e aí a gente só ganha o tal dividendo, né? A gente só recebe o dinheiro ali se tiver fundamento econômico. Agora, imagina assim, eu posso estar distribuindo alguma coisa porque eu tinha contratos do passado e todo o meu ativo vai valer metade a partir de daqui 3 meses. Faz o quê? Entendeu? Em algum momento, isso aqui vai despencar uma cota. Então, a gente tem que perceber claramente o mercado não é um só. A regulação está um pouco atrasada nesse sentido de quando fazer as avaliações. Isso aqui foi um dos objetivos da tese que a gente fez lá, né? A gente reparou que precisa ter um controle maior, uma governança maior, mais clara, e eu acho que é um alerta aí para quem é investidor, né? Então, fundo é uma boa opção? Depende, como qualquer coisa, né? Como ações, como qualquer coisa, compreenda onde você está investindo, né? É isso que eu tinha a falar sobre esse assunto. Eu acho que é fundamental reforçar isso, porque nos assistindo agora, Denis, tem diversos candidatos a investidores, né, ou interessados em investir, se já não forem investidores, mas que a prudência e o conhecimento, eles são elementos fundamentais, né? Infelizmente, nós percebemos, o Gaio até estava comentando um pouco antes, né, de nós entrarmos ao vivo aqui, sobre a possibilidade ou a probabilidade que alguém tem de ganhar dinheiro na Bolsa em termos de operações de day trade, por exemplo, né, de curto prazo, ou mesmo operando mini contratos, né, seja em índice ou dólar, né, que existe um risco inerente no processo e que uma hora você vai ganhar e uma hora você vai perder, né, porque é uma questão quase que estatística, daí o Johan pode comentar também sobre isso. Nós temos aqui, nos nossos amigos que estão nos acompanhando, algumas questões. Tem uma para o Gaio, em particular, que o Tiago fez um comentário aqui, eu vou colocar na tela, tá, Gaio? Ele pergunta especificamente para o Gaio, né? Ele está questionando, principalmente, que utilizando o mesmo período, né? Risco empresa, risco mercado, e mediante uma garantia de banco europeu de primeira linha, ele percebe que a precificação dos bancos nacionais fica muito superior
do que de bancos de outros países, né? Aí está comparando as taxas, né? E na empresa, há exatos 10 dias, comprando um empréstimo no Chile, ele teve metade da taxa que os bancos locais ofereceram, né? Por isso que ele está questionando sobre os critérios técnicos, né, que se teria nessa relação. O que você acha? Tiago, então, não, o que eu falei assim, só para expor um pouco do como que é a situação da taxa de juros bancárias, né? Mas, assim, obviamente, a gente está falando, o Brasil tem o banqueiro mais rico do mundo, né? Então, a gente está falando de um país onde banco ganha muito dinheiro. Então, obviamente, quando a gente compara com os demais países, o Brasil tem uma taxa de juros exorbitante, o Itaú tem lucro líquido de 20 bilhões ano. Então, a gente, assim, obviamente que existe, todos esses componentes, existe lá em cima o spread bancário, o lucro dele, que ele vai ter em cima dos demais. E aí, quando você pega o lucro, é maior do que os outros. Só que, como existe uma concentração muito grande e a gente preza por uma economia que tem o mínimo de intervenção possível, é difícil você quebrar esses monopólios aí e baixar esses prédios bancários, né? Uma alternativa é o governo taxar e falar, não, por lei, a partir de agora, esse empréstimo tem que ser tanto de juros, esse tanto. É uma alternativa, mas não é para o mercado livre, que quer atrair investimento, que quer que tenha o crédito solto. Então, não é bom o governo criar tantos mecanismos que impeçam com que o banco ganhe dinheiro, senão ele atrapalha. Porque o banco, apesar da gente ficar bravo com o sistema bancário ganhar muito dinheiro, ele é fundamental para a economia. Ele faz o dinheiro girar, né? Então, o dinheiro circula graças ao sistema bancário. Então, assim, ele tem que existir, mas, assim, obviamente, a história nos mostrou que permitiu que essas concentrações existissem, e essa briga para diminuir essas taxas comparadas com os demais países do mundo é muito grande. Agora, um outro caso que a gente tem que considerar também é que a gente vai comparar o crédito bancário brasileiro com o crédito de outro país, tem um efeito que também a gente mede pelo risco país. Então, assim, o quanto que o risco país é a variação cambial. É uma coisa importante falar também, que eu vou voltar na curva de juros, né? A curva de juros é o risco país, geralmente a pessoa não sabe disso, mas, assim, quando eu pego a curva de juros, já está 8%, por que ela está 8% no longo prazo? Porque o risco país aumentou. Então, se eu pegar a curva de juros, e aí tem duas curvas de juros, tem a curva de juros da B3 e tem a curva de juros do CDS, aqueles créditos de default swap, que é os títulos de swap de crédito, né? Internacional. Então, ele subiu, ou seja, mostra que o risco aumentou. Então, quando a gente baixou esse link para 2,5, a curva de juros subiu, o risco país subiu. Então, é um mecanismo que precifica o crédito internacional. Então, a gente tem que tomar... É só um comentário para a gente comparar as coisas, a gente também tem que ter esse feeling de saber, né, ajustar esses detalhes. Mas acho que o Johan também gostaria de falar um pouco da experiência. Professor Johan, por favor. Bom, eu vou fazer uma conexão, na verdade, com esse assunto da... Bom, primeiro falando da taxa de juros, eu concordo com o Gaio e com o que o Denis apresentou anteriormente, que a gente está vivendo um momento onde existe essa pressão da perspectiva econômica futura, nesse sentido da taxa ser calibrada, e aí a economia real, que vai estar representada pela taxa de juros de longo prazo, ela vai ser a grande pressão nesse aspecto, como o Gaio apresentou muito bem. Quando a gente fala, por outro lado, do desafio de determinar o preço do crédito, a gente está falando, entre outras coisas, de volatilidade. E é um conceito estatístico que é uma medida da variação do preço ao longo do tempo, que não obrigatoriamente ele se mantém em relação ao histórico. Isso que é o grande desafio nosso no momento de ruptura como a gente está vivendo agora. A gente está tendo um novo normal, como a gente colocou no título da live, e nesse novo normal pode ser que essa série da volatilidade histórica anterior, ela se quebre em relação à série futura para vários mercados, de acordo com a velocidade de adaptação ao ambiente de competição e de acordo com os cenários que a gente tem. Isso linka com o que o Marco Aurélio apresentou no comentário dele sobre a questão da recalibração dos fluxos de caixa. E remete à nossa primeira live, que seria interessante quem não assistiu assistir, que é sobre ciclos de vida de empresa, em que a gente fala do conceito de ciclo de vida da área financeira, que uma das questões que a gente tem é uma variação muito grande de estágio no ciclo de vida da empresa, e isso vai se acelerar
no momento que a gente está vivendo agora. Quer dizer, a mudança das fases de vida da empresa, a reversão de uma fase de maturidade para uma fase de crescimento, se ela for tentar fazer uma fusão-aquisição, a mudança para uma fase de turbulência, ou até de a obsolescência da empresa, elas vão acontecer de maneira muito mais intensa agora, em função desse ambiente de mais incerteza. Isso vai gerar uma volatilidade que é mais difícil de ser precificada, inclusive, nos títulos tanto de mercado financeiro quanto no crédito, porque para o credor, esse risco de longo prazo ele dificulta a precificação também da capacidade de pagamento dos agentes, tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas. Nesse cenário, do jeito que eu estou desenhando aqui, eu tenho pena do pequeno investidor, aquele que não tenha o nível de formação e capacitação para tomada de decisões adequadas, que é um tema que, na verdade, foi uma das origens dessa conversa que a gente está tendo agora, e que é uma das coisas que o professor Denis domina muito bem. Então, eu acho que seria legal eu... Cortou um pouquinho, Johan. Acho que está cortando um pouco a sua fala. Não, continua cortando um pouco. Não. Talvez seja o representante de algum grande banco que esteja nos assistindo e esteja contra você, nos influenciando. Mas você pode, se quiser tentar entrar de novo, fique à vontade. Mas acho que travou. Bom, de qualquer forma, vamos aguardar o professor Johan retomar, mas enquanto isso, professor Denis, foi comentado o seu nome, inclusive, né? Sobre sua expertise nesse assunto. Por favor, seus comentários. Então, Marco, eu não sei nem se realmente o que o Johan estava falando tem a ver com o que eu venho estudando desde que eu entrei ali no programa de mestrado, doutorado do Mackenzie, né, como professor. A gente tem estudado o negócio que chama literácia financeira. E por quê? Porque é uma necessidade, desde a crise de 2008, dos indivíduos a terem uma alfabetização financeira. É uma educação financeira, e é uma educação financeira, mas ela tem outros componentes, né? Uhum. Que são os componentes comportamentais e atitudinais. Então, eu acho que é isso que o professor Johan estava se referindo, né? Era isso. Desculpe não ter conseguido concluir a minha deixa para você. A gente já aproveitou o gancho, viu, Johan? Obrigado aí pelo gancho. Então, mas a ideia, Marco, é o seguinte, o brasileiro, a OECD tem feito enormes esforços para incentivar os países a fazer com que os indivíduos tenham essa literácia financeira. Mas é uma coisa em muito longo prazo. E isso deriva dos problemas que ocorreram desde a crise. Pessoas que perderam tudo, né? Eu estou falando dos Estados Unidos, não estou falando aqui, né? Aqui pior ainda, né? Então, a crise lá de subprime, ela levou a pessoas que tinham um projeto de aposentadoria e que tinham planos, que tinham ativos, etc., a perder quase tudo. Então, o que acontece? E aí a gente tem uma volta, né? A gente está num país cuja alfabetização normal, né, de ler e escrever, já é muito baixa. Então, você imagina eu falar de alfabetizar financeiramente, né? Isso é um projeto de uma sociedade que deveria ser tomado mais a sério, né? Porque eu acho, a gente está falando de 2 milhões de CPFs entrando na Bolsa. Será que eles estão preparados? Essa é uma questão que eu estava conversando com o professor Johan antes, no sentido da gente se preocupar, porque existe eu dou aula de finanças comportamentais, né? Então, o que é um comportamento? É um comportamento de manada. Se todo mundo acha
que vai subir, a gente se desloca todo mundo para lá e sobe. Nossa, que legal! Então está subindo e vem entrando mais gente junto. E aí é um efeito que, né? Olha, que legal, está subindo, está subindo, está subindo. Isso é legal até cair, né? E aí, quando cai, a coisa despenca. E as histórias são... A história econômica, ela é repleta disso. A gente... vocês devem ter tido a oportunidade com os professores de estudar a tulipa, ou etc. Né? Estamos falando de coisas de 400 anos já. Então, não é novidade. E o ser humano... existe outra componente extremamente interessante nesse fenômeno. Quando quando a coisa para subir, ela vai subindo devagar, ela sobe de escada. E quando ela desce de elevador, né? Ela despenca, né? Então, isso gera um efeito pânico. E aí gera esse overshooting, gera um monte de coisa. Então, como é que a gente pode se prevenir disso? Bom, não tem receita de curto prazo. A gente tem que estudar muito. A base 1 é entender o que é taxa de juros, de onde vem, etc. Parte 2, o que é fundamento, como é que estuda, etc. E aí, entender o que é atitudinal e comportamento. Porque se a gente não entende isso, não adianta nada eu saber tudo de juros. Eu conheço gente que ganha muito bem e gasta muito mal. Então não adianta nada, né, gente? A gente que é professor, a gente sofre com isso. A gente tenta... lógico, a gente quer um país mais equânime, com mais chances, com isso, com aquilo. Agora, a pessoa ter oportunidade, ter dinheiro e fazer besteira é o pior, né? O que é isso, né? Vem para ter aula com a gente, né? Vem ouvir a gente. E tem muito disso, né? Então, nesse momento, voltando aí na parte central da nossa preocupação aqui, que é o novo normal, né? Esse novo normal nem começou. A gente a gente está na entrada do novo cenário. E imagina só, temos um descasamento imenso no mercado acionário, que parece que está no melhor dos mundos, né? Os Estados Unidos batendo recorde, a China voltando com 6% e tal. E aí o mercado comercial muito atrás, e o mercado real, coitado, ele nem começou, né? O que o professor Johan falou, o shopping abrindo para uma loja ganhar 50 contos, né? Não pode isso, né? Então, a minha preocupação, primeiro eu falei de fundos imobiliários, agora eu falo de bolsa, né? Cuidado, porque eu acho assim, eu já ensinava isso há 10, 15 anos, a bolsa pode ser um excelente caminho para você fazer o seu caminho de prosperidade, de aposentadoria e de ganho de ativos, mas ele é uma coisa de 10, 20 anos. Eu não estou falando de uma estratégia buy and hold, fica lá e para. Eu estou falando que é uma coisa de você programar, né? Eu vou colocar cada mês, eu vou estudar, eu posso rebalancear, mas não é especular. A gente está criando um momento de especuladores júniores aí assustador, né? Um monte de gente querendo virar trader de meia hora, né? Não funciona, gente, não funciona. Tem um conhecido aí que dá aula com moeda, né? E aí ele mostra que, estatisticamente, as coisas... agora vai subir, agora vai cair, põe uma moeda e vê o que dá. Gente, a estatística vai jogar contra, porque a queda é maior do que a alta. Então, você pode ter mesmo 50%, mas você vai perder mais do que ganha. É assim, não tem jeito. Gente muito experiente pode ganhar com certas estratégias e coisas muito específicas, mas não ganha assim, não ganha para ter salário compatível, gente. Essa é a grande verdade. Você tem que ter capital para ganhar dinheiro. É dinheiro que atrai dinheiro. E quando eu tenho dinheiro, eu tenho que ter risco-retorno e liquidez, né? Então, compreender esses fenômenos e compreender finanças comportamentais coloca você de volta aonde deve. As grandes perdas que a gente tem, em inglês a gente fala que é overconfidence. Gente brilhante, são as pessoas mais inteligentes que eu conheço. Gente de formação incrível, que fala de computador, que faz isso, e aí vai perder dinheiro, porque fica confiante demais. Não, agora está tranquilo, aí aposta tudo, leva uma revertida e tem que demorar 6 anos para recuperar.
Então, a cabeça, gente, no lugar, fazer uma... Não falo não entre em bolsa. Você quer entrar em bolsa? Que bom, tem um horizonte de 5, 10 anos, não ponha dinheiro que você vai precisar em 1, 2 anos, não pega emprestado de não sei quem e vai, né, se arriscar, ou de banco, ou de vizinho, ou de sei lá quem, né, porque é aí que mora o perigo. E a gente vê histórias disso todo dia, né? Então, às vezes, né, o professor Marco, a gente tem que ser os chatos da vez, né? Mas eu acho que é nosso papel colocar as pessoas no raciocínio que precisa, né? A educação financeira é demorada, a experiência e etc, né? É mais esse toque. Denis, mas é tão importante isso que você está levantando, porque o nosso papel é esse mesmo, né? Afinal de contas, todos nós somos educadores aqui. E nós vemos pessoas, alunos nossos, né, bastante entusiasmados com uma certa propaganda que existe. Hoje está muito fácil da pessoa receber e-mails ou assistir vídeos, né, de supostos traders ou pessoas que vão te ensinar a ser um trader de sucesso. Trader de sucesso é aquele que sabe o que está fazendo, e não aquele que vai atrás de modelos ou de histórias ou de sonhos, né? Então, o trader de sucesso, ele, em momento algum, ele tem que se arriscar mais do que aquilo que ele é possível de ele arcar com a sua experiência no mercado. Então, eu entendo que essa conversa, ela é fundamental para ajudar as pessoas a entenderem investimento em conceitos ou em renda variável existe, é viável, é possível, desde que se saiba quais são os riscos envolvidos e até onde se queira ir com uma eventual perda, e não ficar achando somente que vai ganhar rios de dinheiro, como hoje, infelizmente, a gente vê muita gente, viu? Acho que os 3 professores aqui já receberam quase que toda semana mala direto ou algum tipo de propaganda de traders para ensinar a ganhar dinheiro na bolsa, né? Cuidado com isso, porque isso daí é uma ilusão bastante séria, que pode prejudicar muita gente. Temos várias pessoas aqui comentando sobre a relevância da educação financeira, né? Então, que é, de fato, o grande ponto a ser lançado. O Cláudio chegou a comentar, aqui eu vou pôr na tela, aqui, ó. O Cláudio comentou que a educação passou a ser um ponto das diretrizes educacionais do ensino fundamental e médio, mas os professores não estão preparados para ensinar isso às crianças e adolescentes. No caso, ele está falando da educação financeira aqui, né? Então, não adianta nada a gente colocar no currículo, mas não ter pessoas também para aplicar ou fazer essa situação. O professor Gaio tem uma experiência muito interessante lá no LabFIC, inclusive com o professor Johan e com o pessoal da Liga do Mercado Financeiro, né, professor Gaio? Eu queria que você comentasse um pouco sobre a sua experiência em ajudar as pessoas a conhecerem um pouco mais o mercado financeiro. Então, a alfabetização financeira é um fator importante aí, eu acho que vamos voltar ao caso da taxa de juros dos bancos. Onde que os bancos ganham dinheiro? Com essas pessoas que não têm alfabetização financeira, né? A minha esposa trabalhou no sistema financeiro, com crédito consignado, ela falava assim que ficava pasmo de ver que às vezes as pessoas financiavam 1 ano, sei lá, 2, 5 anos para pagar, aí ele ligava quase todos os dias para ela e falava assim, ainda tem dinheiro que eu consigo refazer todo o meu financiamento e pegar aquela sobrinha, que chama refis? Aí ela fala, tem, então, quanto que é? R$200? O cara tá, me dá. Quer dizer, começa do zero financiamento com a de R$200. Aí outro mês ligava de novo, dá para pular mais um mês e pegar mais 200. Então, aí ela falava assim que, às vezes, comprometia uma parte da renda, mesmo o sistema travando, não deixando emprestar, a legislação não permitindo, eles comprometiam uma parte da renda, assim, que eu não consigo explicar. Então, assim, os bancos, eles conseguem pegar esses problemas da educação financeira e oferecem cheque especial, cartão de crédito, consignado, tarará, e eles ganham em cima disso daí, né? Mas, obviamente, assim, a questão da Bolsa de Valores, o professor Denis foi fenomenal no que ele disse, viu? Hoje em dia, eu dou aula de mercado financeiro para os alunos, e eu vou ser sincero, eu tenho que ficar estudando, porque é tanto mecanismo que eles aprendem na internet, que às vezes eu não conheço. É IQ Option do aplicativo, que você entra aqui, você compra online 24 horas por dia. Eu falei, o que é IQ Option? Eu vou tentar descobrir o que é, aí eu vejo, nossa, é opção, também que arriscado isso daí, você bota dinheiro nisso.
Assim, e são pessoas de 18, 19, 20 anos que se dizem trader da Bolsa de Valores. E assim, 2 anos atrás ficou o número de pessoas nisso, com 2 contratos de mini índice e mini dólar. No entanto, hoje, essa semana eu recebi um e-mail da minha corretora falando assim, para você operar day trade mini índice, mini dólar, a margem que a gente está cobrando é de R$50. Quer dizer, R$50 você consegue operar um contrato de mini índice e mini dólar no day trade. Antigamente era R$200, R$300, então isso é muito pouco. E aí e aí você não precisa ter dinheiro, você precisa ter R$50. E aí você alavanca e aí você pode perder dinheiro com isso. E aí o que acontece? Gerou tanta perda na Bolsa, mas tanta, que a CVM chegou e falou assim, vamos ver o que tá. E tanto vídeo na internet, eu não vou citar os nomes, mas esses sites famosos, você entra no YouTube, aparece uma moça lá falando que ficou milionária com poucos anos, vou citar o nome dela, mas... Então, assim, aconteceu tanta coisa disso, que a CVM pegou os dados dele e falou assim, chamou 2 professores da GV, justamente falou assim, ó, faz o seguinte para mim, toma esses dados, os professores Fernando, Chac, Bruno e Giovanetti. Falou, ó, Fernando e Bruno, toma os dados, faz uma análise de 2 contratos para mim. Eu quero que você pegue os contratos de índice e mini dólar. E aí, o que você vai fazer? O que eles fizeram? Eles pegaram todo mundo e pegou todos os investidores, tinha vários, e para fazer, vamos ver quem que opera quase todos os dias do mês, os dias do ano. Pegou essa turma que opera quase todos os dias. Falou assim, ó, então se o cara tem predisposição de todos os dias entrar e ficar operando na Bolsa, ele deve estar querendo viver de day trade. Ele deve estar querendo viver disso daí. Então, beleza, pegou toda essa turma, filtrou. Agora vamos ver dessa turma quem ganha dinheiro. 90% não ganha dinheiro. Aí são 10%. Dos 10%, 13 pessoas no Brasil, eu vou repetir, 13 pessoas, só aqui a gente tem 4, né? 13 pessoas no Brasil ganham por dia mais do que R$300 no day trade de mini índice e mini dólar. Vou repetir, 13 pessoas no Brasil ganham mais que R$300 de mini índice e mini dólar. Aí o que ele falou? Ele fez uma comparação, é R$300 por dia. Então, se uma pessoa que vive de Uber, talvez ele consiga tirar 200 e pouco, R$300 por dia, né? 100 e poucos. Quer dizer, a maioria ganha menos se você fizer Uber. Aí eles falam assim, pô, só 13 pessoas ganham mais do que isso. Então, é um jogo que não é ganha-ganha, nem perde-ganha, perde-perde, né? Não é soma zero, é soma negativa isso daí. Aí se levantou isso daí, publicou no Valor Econômico, eu publiquei no meu Facebook, o que veio de amigo meu me printando, me excluiu do Facebook, printou a tela para falar que tá ganhando dinheiro, me mandou no inbox, eu tô ganhando. Os outros amigos meus brigou comigo. Eu falei, gente, o estudo não é meu, mas só 13, você está dentro dos 13 pessoas? Sim, então parabéns, mas só tem 13 aí, que o restante do mais de 1.000 está perdendo. E aí, automaticamente, gerou um efeito que foi o intuito da CVM, né? Deu um impacto tão grande no mercado que o pessoal falou, opa, vamos com calma, isso daí não é brincadeira, não, isso daí é sério. E aí... Quando tem essas pessoas, igual o Denis falou, quando tem essas pessoas, muito CPF entrando, brincando nisso, existem os profissionais por fora, é isso que ninguém sabe, que vai lá na Bolsa de Valores, instala fibra ótica até dentro da Bolsa de Valores, coloca robô para tentar pegar os dados o mais rápido possível. Então, eu estou na minha casa aqui em Limeira, eu abro meu home broker, minha internet ruim, na hora que aparece lá a cotação do mini dólar, já tem gente que já comprou muito antes, já mandou para fibra ótica diretamente para a Bolsa de Valores via robô. Aí eu vou ganhar como? É impossível. Se eu quiser ganhar, eu vou ter que... Eles gastam, esses grandes investidores, eles gastam investimento físico de que a informação chegue o mais rápido possível na Bolsa e faça a operação o mais rápido possível e coloca robô para isso. A gente fala, o ser humano, na sua capacidade, além do... Igual o professor deles falou, além dos efeitos emocionais que tem por trás, né? Que aí... que vai fazer a certeza de fazer você perder, é difícil competir. Então, assim, você tem que tomar muito cuidado. A dica, o Marco Aurélio até falou aqui, falou assim, gente, antes de investir na Bolsa, vamos aprender a registrar quanto ganha, quanto gasta, quanto sobra, né? Porque isso a gente já não sabe. Vamos aprender isso, primeira coisa. Aprendeu? Agora vamos ver como que sobra dinheiro. Aí depois vamos estudar onde que investe, para depois entender os mecanismos. Vamos já pular degrau. Porque Bolsa de Valores é algo complexo. Eu estudo a minha vida inteira e eu não sei nada. Todo dia eu quero aprender uma coisa nova. A gente fica debatendo, o professor Iô, o professor Milan, a gente sempre debate e a gente fala, nossa, coisa interessante, coisa nova. É uma coisa que você estuda a vida inteira. Como é que uma pessoa com efeito Dunning-Kruger lá, a pessoa acaba de aprender 2 coisinhas e acha que você sabe tudo, né? Então, é isso que eu tenho para falar e
Estudem, vai com calma, estudem de novo, vai com calma, estuda de novo. Só isso. E sabe uma coisa interessante também? Muita gente procurando setup. Qual é o melhor setup para que eu possa, na minha plataforma de day trade, operar e ganhar? Não existe um setup mágico, não existe isso. E o pessoal que faz análise gráfica, por mais que a pessoa confie e ache que, em termos de probabilidade, né, ela vai ter ganhos no médio ou no longo prazo, o problema é o curto prazo, que às vezes esse curto prazo ele pode acabar com seus ganhos que você teve durante todo o período anterior, tá? Então, é o que o professor Gaio comentou. No final das contas, você vai aprender que o risco joga contra, no sentido de você, em termos de ganhar dinheiro na bolsa. De qualquer forma, nós temos vários comentários aqui. Uma delas, a Rita, ela coloca aqui, ó, ela diz que pessoas empolgadas com ganhos fáceis, sem avaliar os riscos e comprometendo seu patrimônio e subsistência, colocando dinheiro na bolsa. Ela já assistiu esse filme antes da crise de 2008, e mesmo com todos os avisos e alertas sobre gestão de risco e atitudes preventivas, muita gente foi à bancarrota. Isso foi, ela está falando antes de 2008, né? Mas a gente pode trazer e transportar essa relação para agora, que as pessoas estão procurando oportunidades de investimento, e pior, pessoas que perderam ou interromperam a fonte de renda por a empresa fechou, suspendeu, ou o comércio parou, e ele quer alocar os recursos para ter uma rentabilidade, e ele decide ir para a renda variável, o risco é muito grande. Então, a educação financeira, de novo, entra aí nesse sentido. Então, eu peço que o nosso convidado, professor Denis, você comente sobre essa expectativa, esse comentário da Rita, né, que ela já viu muita gente ir à bancarrota nesse sentido de criar expectativas em torno do mercado. O professor Milani, o que eu tenho aqui para adicionar é o seguinte: eu desde muito cedo eu fui operador de mercados futuros, eu fui da primeira turma formada, né? Ainda era BMF, ainda estava separado, né? E eu cheguei a operar mesmo em corretora, né? Na época ainda com ouro, as ações tinham liquidez mínima, né? Então a operação maior era com ouro, com opções e tal. Então desde muito cedo eu aprendi, especialmente também esse negócio de grafismo, que interessantemente chama análise técnica, mas na realidade é uma técnica, não é técnica em si, né? E o que acontece? Eu mesmo sou um grande interessado em tentar achar padrões, é muito, muito bacana, né? Agora, padrões, elas têm características de repetição e de quebra. Então, ela é só legal depois. Ela não é projetiva, e está aí meu colega Johan para falar disso. Porque o que é interessante? Você vai falar da formação lá do cabeça e ombro, né? E você só vai ser cabeça e ombro e volta a cabeça depois. O antes você não sabe, né? E aí é super legal porque todo mundo explica, tá vendo? Rompeu aqui, né? Bom, legal, mas e daí, né? Ninguém sabia antes. E tem mais. Em finanças, a gente tem um negócio que é extremamente interessante, que são profecias autorrealizáveis. Quer dizer, se eu sei de algo, ou se eu fico achando algo e todo mundo acha, ele acontece antes porque todo mundo achou. Então, não é porque deu certo porque todo mundo acha, né? É o que está acontecendo um pouco. Existe um fenômeno de corrida atrás de oportunidade. Eu tenho seguido muito de perto a Bolsa, eu tenho aproveitado, eu acho que é uma análise que a gente tem que fazer, e você repara o que é ruim um dia, no dia seguinte pode virar bom. Olha, a empresa tal está com problema, teve... aí ela baixa, no dia seguinte todo mundo esqueceu, não é mais nada, ela volta a subir. Espera aí, esse efeito durou um dia, como é que funciona isso? Aí outra coisa, eu tenho chamado a nossa bolsa de gangorra, porque é dia que sobe, o outro dia ela embaixo. Hoje encontraram a cura de todos os males. No dia seguinte, veja que todos os males não estão curados, tem um lugar tal que não está legal. E aí baixa. Aí, olha, os males não é bem assim,
retomou não sei o quê. E dia seguinte, não, veja bem, tá ruim. E aí, gente, o swing, quem ganha com isso? Operador e gestor de fundos. Essa especialidade. Gente, eu fui daquele lado lá. É assim que se ganha, porque você tem que reduzir seu custo médio. Você tem que trazer as coisas, né, a um preço palatável. E aquilo lá é o que tem. A gente tem um mercado muito reduzido de ações. O número de empresas e o valor negociado no Brasil, embora seja o maior da América Latina, ele é ínfimo perto de Estados Unidos e de Ásia, né? Então, quando a gente fala isso, pode parecer estranho, né? Mas isso quer dizer o quê? Que nossos bilhões aí de reais por dia, e não esquecendo que são operações que compra-venda e compra-venda, então não quer dizer que eu operei 20 bilhões, porque isso aqui compraria a metade da bolsa, né? Não é isso. É que tem muito giro, né? Compra-venda e compra-venda. Né? Então, e aí, pegando o gancho do professor Gaio, uma coisa extremamente interessante. Eu cheguei a ouvir um candidato a Nobel que veio falar como é que é nos Estados Unidos esse negócio dos robôs. Lá, eles equalizam a oportunidade do robô, atrasando os robôs em relação ao investidor médio. E o que não é feito no Brasil. E o Brasil tem vários outros efeitos. Tem um negócio que é spoof, tem um negócio... são estratégias que são muito complexas e elas usam algoritmos. Gente, não dá para competir com o robô, para. O robô ganhou de xadrez do campeão há vários anos atrás. Vocês imaginam a gente, com a nossa mente pequena e tal, competindo com o cara que tem velocidade, algoritmo, dinheiro, tudo que você quiser. Então, não vai ganhar o centavinho. O centavinho é deles. Então, quando muito, você pode tentar o médio e longo prazo. Tá muito bom, fica feliz. Porque se você acertar isso, você fez uma poupança de longo prazo. Eu tive uma discussão com alguém muito próximo à minha. Não, vou fazer uma estratégia, 4 anos, não sei o quê. 4 anos, deve chegar a 120, 20%. Que legal, legal. No dia seguinte, escuta, baixou. Você acha que eu tenho... A estratégia é de 4 anos. E dia seguinte, cara? Não, porque baixou... 4 anos. Quantos dias tem em 4 anos? 1.400 e tanto, que você está brincando comigo. Então, gente, é incrível. Eu operei na época que a gente fazia gráfico à mão, log, à mão. Isso é fantástico, que você aprende. Você aprende a dimensão do tamanho. Como é log, o tamanho da encrenca é como o terremoto, né? A cada 10 pontos, ele cresce 1. Então, quando você vê um movimento assim, ele é enorme quando ele muda, né, de patamar. E a aprendizagem disso, ela é mais interessante no processo do que a leitura de um padrão. E aí é óbvio que a gente tem que tentar usar física, inteligência, etc., mas todo mundo está olhando isso mais rápido que você, gente. Você não é mais esperto que o mundo, né? E aí o que a gente aprende? Você quer ver? Que bom, é mais um indicador, é mais um negócio, mas pelo amor de Deus, não rompeu, tal, agora entra. Não, pera, respira fundo do que você está falando. É isso, gente. Então, a gente está recorrendo aqui, Marco, eu estou falando muito de bolsa, porque hoje ele voltou a bater um ponto que começa a ter muito risco. Tá? Eu estou em bolsa relativamente, então não quer dizer isso, eu não estou incentivando ninguém a entrar ou sair, mas cuidado, não quer dizer que eu estou em qualquer coisa, não quer dizer que eu pus todo o meu dinheiro do mundo e mais um pouco peguei emprestado de todo mundo, não, né? Temos que ter a calma e a cautela de saber o que você pode usar ou não, qual o dinheiro de 3, 4, 5 anos, porque o custo de oportunidade está baixo, então você pode se permitir a fazer certa coisa, mas você não pode ir demasiadamente com vontade, porque senão, gente, você vai engolir um problema aí. Todo mundo está assim, alguém vai ficar com a batata quente. Não tem jeito, né? Em algum momento, o ciclo para, né? Bom, obviamente o objetivo não é fazer relatos
históricos aqui, né? Mas eu vou lembrar um caso, o meu primeiro emprego foi numa corretora, né? Eu era analista de investimentos, eu fazia análise fundamentalista, não gráfica, fundamentalista. E eu me lembro, num determinado dia, todo mundo voltou para casa, tudo bem, no dia seguinte já não estava tudo bem, porque aconteceu algo chamado caso Narras. Eu não sei se, eu não sei se é da lembrança daqueles que estavam naquela época, mas a mesa inteira foi embora. Foi uma coisa meio. Eu só estou lembrando disso para falar o seguinte: a instabilidade que existe. Pode falar, Gaio. Você lembrou? Quebrou a Bolsa do Rio de Janeiro. A instabilidade que existe é uma coisa. Então, mas chegou em São Paulo, né? A instabilidade é uma coisa que faz parte desse mercado, e o risco não é só para o investidor, é para os agentes também, de forma geral. Então, a gente não pode achar que é um mercado. Por isso chama renda variável, tá? Porque o risco é muito grande e você pode ganhar ou pode perder, tá? Então, eu me lembro do caso Narras, foi mais por uma questão de ser emblemático. Tem outros casos também, mas o Narras em particular, esse eu me lembro bem daquele momento. Exatamente. O Francisco está lembrando aqui, exatamente, o Narras de Narras, o Marco também, todo mundo lembrando do caso Narras, né? Pois é, porque ficou famoso. Então, a gente tem que colocar isso como alerta, né? E não achar que o mundo é sempre uma projeção de resultados, como o Johan, estatisticamente, já falou que não é nesse sentido. Muito bom. Nessa vertente, tá, de comunicação, daqui a pouco a gente já vai para os nossos finalmente, mas só para a gente já caminhar para alguns itens que acho que são interessantes até para as pessoas comentarem aqui. Tirando a bolsa de valores, tá? Agora a relação entre os agentes econômicos e até a parte mais prática em termos de expectativa, né, que nós vamos ter de participação no mercado. Nós temos pessoas que estão se formando agora, tá? E que tinham uma expectativa de, obviamente, entrar dentro de algum segmento, algum setor. E outras pessoas gostariam de empreender, né, de abrir o seu negócio. Então, eu faço uma pergunta para os três. Neste momento, tudo é arriscado, mas vamos supor que alguém queira empreender. Qual seria a melhor dica para ela? Professor Johan. Foi colocado na fogueira, né, para responder primeiro essa questão, mas eu acho que é o seguinte: quando a gente fala de perspectivas de longo prazo, e a gente estava até agora falando da Bolsa de Valores, a gente estava deslocado da realidade, da economia real. A nossa economia real ela está desacelerando em vários segmentos, mas ela está acelerando em outros que estão se adaptando melhor, estão buscando respostas, estão tentando se desenvolver em termos de soluções. Eu acho que a resposta que eu posso te dar, Milani, é em relação à busca por oportunidades, o pensamento em termos de estratégias e também o estabelecimento de diferenciais que permitam essa competição, inclusive no sentido de financiamento mesmo. Se a gente tem um custo de capital para hoje desenvolver nossas atividades na economia real muito elevado, porque o sistema bancário brasileiro está alto, a gente tem que buscar as alternativas fora. Então, por que não buscar os recursos onde eles estão mais baratos? E a gente vai ter uma estagnação econômica no mundo que só pode indicar uma disponibilidade de recurso barato para quem tiver visão de empreendedor. Então, eu diria para você que a grande perspectiva para empreendedores em termos de decisão de financiamento, em primeiro lugar, buscar capital nos lugares onde eles forem mais baratos. Em termos de decisão de investimento, analisar os mercados que estão se adaptando melhor. Isso significa buscar, por exemplo, os segmentos que têm mais flexibilidade nesse contexto do novo normal, aí, vamos chamar assim, né? Aqueles que estão ganhando pela perspectiva de uma vacina, aqueles que estão ganhando pela perspectiva de um tratamento melhor,
e aqueles que estão ganhando pela adaptação do próprio ambiente de trabalho a essa realidade. Então, por exemplo, a gente está vendo aí várias empresas que estão investindo cada vez mais em segmentos de tecnologia. E aí a gente volta, provavelmente o professor Denis vai falar mais sobre isso, porque afinal de contas a experiência, inclusive profissional dele, é nesse ambiente. Em relação às oportunidades que a gente tem dentro do segmento de tecnologia, nesse contexto novo que a gente está vivendo aqui. Obrigado, professor Johan. E não foi uma fogueira não pensada, viu? É porque eu sei que o professor Johan, ele acompanha... O professor Johan, a gente até trocou ideia já há uns 2, 3 meses, ele acompanha de perto as previsões, né, os modelos que estão sendo divulgados em termos de crescimento, ou não, no caso mais de regressão de expectativas econômicas, que os bancos, as instituições financeiras em geral, elas divulgam. E a gente tem acompanhado, né, Igor? E entre os bancos a gente percebe variações entre eles, e no período de fevereiro, de março para cá, o que nós já tivemos de projeções de resultado para 2021, para 2022, com uma variação muito grande, inclusive, né, nesse período. Então, a pessoa ela fica com uma expectativa, se a instituição financeira projeta algo que muda uma semana depois, qual que é a segurança que alguém teria de fazer a projeção? Só para abrir um parênteses bem rapidamente, a gente falou de crédito aqui bancário, os bancos, os 5 grandes bancos, divergem radicalmente nas suas reservas, os PDDs, as provisões para devedores duvidosos dos 3 bancos particulares são diferentes entre si, então não é um critério público-privado, e é indicativo, em parte, de conservadorismo em termos de estratégia dos bancos, mas também é indicativo de uma incerteza muito grande de projeção do futuro. Eu estava comentando antes da gente entrar na live que eu assisti um webinar com um grupo de pesquisa de outra instituição, onde basicamente eles concluíram no final de 2 horas de debate que eles não conseguem fazer modelos de previsão com confiança suficiente para os próximos meses. O que isso nos leva a concluir é que a gente não pode analisar pelo grosso da economia. A gente vai ter que olhar por canais específicos, por setores específicos, por atividade. Exatamente. Obrigado, professor Johan. Para o professor Gaio, em particular, a Rita fez um comentário aqui, e eu deixo para o Gaio comentar também. Ela disse que, apesar da estagnação, os fundos de Venture Capital continuam em busca de bons projetos de inovação. O que você tem a dizer, Gaio? Toda crise, o pior que ela seja, ela abre uma janela de oportunidades, né? E esse novo normal nos faz repensar a nossa vida e como é que a gente vai agir. E aí, os fundos de Venture Capital, de Private Equity, eles sempre ficam procurando essas ideias inovadoras para aportar recursos. Então, é uma forma, para quem não é da área, é uma forma do empreendedor que tem vontade de empreender numa área mais de tecnológica, uma startup, uma coisa que envolve tecnologia, é uma fonte de recurso de capital próprio, né? É um sócio que você consegue para você aportar, investir e montar o seu negócio. Então, eu acho que nessa crise, eu ando pelas ruas às vezes, quando 90% do tempo eu estou isolado, né? Na verdade, 90% do tempo eu estou com meus filhos isolados, né? Então, 5% eu estou fazendo outra coisa sem meus filhos. O restante que sobra, às vezes vai no supermercado e volta, está tendo muito fechamento de loja. Então, assim, o que vai acontecer? Passado a crise, aquelas pessoas que tiverem uma quantidade de caixa, terem dinheiro suficiente, sobreviver esse período, é uma janela de oportunidade de ele conseguir investir no negócio e conseguir crescer. Só que o que está acontecendo hoje? Hoje a gente está sempre um negócio diferente, né? Um negócio igual todo mundo já viu. A gente está na moda do gourmet, né? O negócio diferenciado. Desde o borracheiro, que é o borracheiro gourmet, que vai ter uniforme, tudo limpinho, até restaurantes, né, alimentação. Então, a gente tem que buscar esses novos negócios, que é os que estão dando mais um recurso maior, e aí você consegue ter um ganho maior. Então, eu acho que, por 2 lados, ao mesmo tempo que eu acho que é muito ruim para quem já tem um negócio,
E aí ele vai ter que se rever, transformar, rever o seu negócio, e é muito bom para quem está buscando um novo negócio, porque várias pessoas, infelizmente, lei natural da vida, vários CPFs CNPJs vão morrer, né? Vai deixar de existir. Então é uma oportunidade de você criar o seu e tem, quem sabe, explorar um novo campo. E aí, como está tão assim, evidente esses novos negócios, essa oportunidade de você criar um negócio que a pessoa fique em casa, com a comodidade dela, e você leve até lá, faça tudo lá, eu acho que é a grande janela de oportunidade, né? Como ensinar à distância, como montar um supermercado que você leve o produto até a casa do seu cliente, tudo você faz na sua casa do seu cliente é o que vai ser. No entanto, até essa semana eu comprei um tapete, eu falei, mas você manda para minha casa? A mulher entrou no carro, trouxe, entregou na minha porta o tapete e voltou. Eu falei, nossa, esse é um bom negócio. Eu não precisei mais ir na loja, né? Ela entrou no carro dela e trouxe. Eu acho que esse é o futuro. As empresas agora esse dado interessante, né? As empresas perceberam que o home office gera economia com aluguel, economia com energia, economia com cafezinho, economia com tudo. Vários prédios que eles alugavam em São Paulo, Rio de Janeiro, não estão precisando daqueles prédios, está todo mundo em casa. Falo, nossa, que coisa, hein? E aí, às vezes, é até mais dinâmico, você consegue achar a pessoa. Você vai lá, marca uma reunião, fica todo mundo online, tá todo mundo aí, então vamos discutir isso daqui. Então, assim, uma coisa que a gente não percebia antes, e aí agora surgiu. Então, essas empresas, tipo Zoom, essa do StreamYard que a gente está usando aqui, a Zoom é um exemplo, né? Valorizou na bolsa mais que muita empresa brasileira. Então, achar esses nichos, eu acho que vai ser o futuro aí, né? Desacoplar, buscar esses mecanismos, onde que eu consigo empreender de forma que ainda ninguém viu e é a oportunidade, o meu diferencial. Agora, experiência própria. Se quiser empreender, a dica dedica o seu empreendimento. Não vai fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Aí eu acho que eu nunca contei isso para todo mundo, mas eu já tentei montar uma imobiliária com 3 amigos que a gente trabalhava numa empresa. Vamos montar uma imobiliária? Vamos comprar uma carteira que estava à venda de um outro amigo lá. Montamos uma imobiliária, colocamos uma funcionária, vendedor. Aí a gente não ia na imobiliária. 3 amigos, a gente quase não ia lá. O negócio vai funcionar como? Vou ficar rico na imobiliária, todo mundo ganha dinheiro. E aí o que aconteceu? O negócio é isso, é você dedicar o dia inteiro, pensar o negócio, buscar mecanismo. Hoje mesmo eu vi um amigo de Ribeirão Preto que postou um produto que um outro amigo que estudou comigo em Lavras, em Minas, criou uma empresa muito pequena, e a empresa dele tem tudo para crescer, que é uma empresa de produtos veganos, chama Vida Veg. Ele faz leite, queijo, tudo vegano. Então, todos esses produtos veganos. Então, ele começou há 4, 5 anos atrás, falou assim, produto vegano, ninguém compra, nem consome isso daí, né, uma coisa meio, né, muito particular. E hoje a empresa dele está cada vez maior, já está montando uma fábrica, está crescendo, 2 pessoas, um administrador e um engenheiro de alimentos. Então, achou esse nicho, não tinha no Brasil, começou, era tudo importado, agora ele está... E ainda mais agora com a crise, e está virando, né, está crescendo esse consumo de produtos veganos. Então as pessoas têm que ter foco, dedicação e tentar encontrar o negócio certo. E mais do que isso, não desistir, porque a primeira vez vai quebrar, a segunda vez vai quebrar, e quem tem sucesso quebra umas 4, 5 vezes, aí até que ele acha aquilo que consegue alavancar, né? É isso aí. Muito bom. Agora vamos para a nossa rodada final aqui, né? Porque o tempo também já passa rápido. Eu vou pedir para o professor Denis só comentar eu concordo com o Ricardo quando ele disse que a boa e velha análise fundamentalista de empresas, até porque eu particularmente gosto de análise fundamentalista, e paciência, para mim, ainda continua sendo as melhores ferramentas para quem quer caminhar em meio ao risco da renda variável. E parabenizo aí pela nossa iniciativa. Obrigado, Ricardo, pelo comentário. Passo a palavra ao professor Denis para que ele comente, né, sobre essa visão, e também eu vou pedir já para que os outros colegas também já se preparem, tá, para a nossa rodada final. Professor Denis, por favor. Ok, Marco. Bom, só eu acho que o gancho só do empreendedorismo e da tecnologia, só fechando uma coisa que eu acho que é fundamental, é o seguinte, a economia real, ela não perdoa, né? Então, ambos falaram claramente e bem, se você não se dedicar, não funciona, você vai pôr dinheiro de risco, né? Eu falo, estressa seu Excel
faz tudo o que você quiser no Excel, bate nele, né? Põe todas as projeções negativas, vê o que acontece. Se ele passar nisso, você pode ter alguma chance de ter sucesso no negócio. Mas se não, não vá. Não ponha seu fundo de garantia, não faça isso, sabe? Bate no Excel e faça isso. E aí, não queria perder um gancho, porque é o lado positivo. O lado positivo, Milani, é o seguinte, existem segmentos crescendo. Então, a gente está falando da agricultura, o Brasil, como sempre, é o lugar da agricultura no mundo, né? A gente sabe disso, o problema é que está muito concentrado em poucos, mas aí o próprio Geyer falou, oportunidades usando isso, né? A gente pode ter produtos sem agrotóxicos, a gente pode ter produtos de especificidades de exportação, e assim vai. Então, esse é um dos pequenos segmentos mal explorados no Brasil. Por quê? Porque os custos de distribuição são muito caros. Então, a gente não aprendeu ainda a lidar com isso. Esse é um exemplo. As outras coisas que têm avançado muito e mudado muito rápido na pandemia são os seguintes. Pensa a tecnologia como um recurso que reduz transações inúteis, né, intermediários. E isso aqui fez com que certos negócios, não é só fintechs, né, isso é o que a gente vê no ato, né, mas de repente, eu vi uma volta, por exemplo, de restaurantes aqui, por exemplo, do meu bairro, entregando, porque isso daqui garantiu o emprego de quem não tinha o que fazer aqui. Olha que interessante. Então, não vou deixar só na mão da empresa tal norte-americana com nome bonito, né, que faz a distribuição por tal valor. Agora eu estou assegurando o emprego desses caras. E, de repente, eles viram isso deu um giro diferente, porque o atendimento é pessoal, não tem o roubo, não tem a quebra, ele vem quente, blá, 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 e teve os ganhos. E aí, indo ainda no Gaia, teve um momento que eu estudei Venture Capital e Private Equity. A fase inicial, ela tem os 3 Fs. Family, Fools and Friends, né? O Family e Friends é legal, né? Que é família e amigos. Mas os Fools, quem que vai apostar em que quando ninguém acredita, né? É o trouxa, né? Mas é um trouxa de bom coração, né? E tem os Angels, tem uma série de oportunidades. Então, essa maneira, tem o crowdfunding, tem uma série de maneiras criativas de você conseguir recurso em negócios diferenciados, segmentos diferentes. Então, eu não queria perder esse gancho, Marco, porque a fuga para renda variável é uma coisa assim, onde você é passivo, né? A gente precisa de ativo, precisamos de atividades, precisamos de gente que emprega, precisamos de gente que faz com que a economia gire, precisamos de novos negócios, novas empresas. Agora, não, que legal, né? Eu vou dormir com renda tal. É muito bacana, uma boa parte da população resta fazer isso, né? Porque a gente se capitaliza para isso. Vocês colocaram muito bem, as instituições bancárias, elas são intermediárias para que isso funcione e funcione bem. A gente não pode falar, os bancos, eles são penalizados porque são extremamente eficientes, gente. Eu ficar colocando regras e normas, esses caras são os mais eficientes do mundo. Se eles estivessem em Nova York, eles tinham conquistado o mundo, né? Eles são muito bons, então parabéns. Então, como é que eles são o dobro do tamanho de intermediação financeira no PIB de lugares que tem isso como, né? Vai na Inglaterra, etc., que tem tradição de serviços financeiros, a gente tem uma parte de PIB maior em transações comerciais financeiras. O que é isso? Então, o que a gente tem que conseguir é transformar a cadeia, né? Não colocá-los como holdings, né? Como eles viram, né? Porque eles acabam adquirindo as empresas que não têm crédito e eles viram os acionistas, né? Nós temos que conseguir ter mecanismos ao contrário, né? Que a gente consiga ter crédito, que chegue ao pequeno e ao médio, que vai crescer e virar as grandes empresas do futuro, né? Bom, e só finalizando, para não me alongar, eu dou aula de avaliação, de valuation, né? Então, eu tenho que falar de fundamentalismo e de crenças técnicas, né? De discounted cash flow. É isso, né, que a gente ensina, que a gente acredita, lógico. Mas, veja, eu sempre falo para os meus alunos, gente, isso é uma projeção.
Se as minhas premissas estiverem certas, se A, B, C, se todo mundo estiver correto, se os russos aceitarem, valeu, é esse o valor. Agora, a hora que eu chego e eu falo assim, tá vendo? O maior craque da história, que é o Damodaran, ele errou avaliações do Uber, por exemplo, em alguns bilhões, né? Porque ele não percebia exatamente, ele tem um vídeo disso, né? Ele é muito didático nisso. E aí, o que ele fala, com uma maneira muito simplória, eu adoro, né, o jeito, e ele fala, escuta, é um negócio novo, que a gente não sabia, e de repente criou, e gerou um valor que a gente não imaginava, né? Ele nem sabia o que era, né? E é isso, gente, que a gente tem que imaginar. A disrupção, ela vem sempre quando a gente não espera. Quem diria, gente, imagina a nossa vida 6, 8 meses atrás. Vocês achavam o melhor negócio do mundo ter um Airbnb. Quem quer ter um Airbnb agora? Você achava a melhor coisa do mundo viajar de avião. Que agora? Eu nem quero entrar, pelo amor de Deus, vamos esperar um pouco. E assim vai. E a gente não sabe como vai ser, né? Como é a hotelaria, como é que tal. Então, não existe... a gente tem que entender, e isso a gente está mal acostumado. Uma pessoa que nasceu em 1900, ela sofreu muito mais que a gente. Ela teve as guerras, ela teve a quebra de Nova York, ela teve um monte de coisa. E a gente que estava achando que o mundo é estável, nunca foi. Então, aprender de novo, né? E a luta, né? Nada está dado, você não conquistou nada até o fim, né? Você não sabe, você pode perder tudo amanhã, porque sei lá o quê, e pode acontecer. Então, mas não traumatiza, né? Ao contrário, acostuma. Quando você acostuma com isso, você progride. Eu sei que, como o Marco pensa, que a gente está aqui para evoluir, né? Como ser humano, como pessoa, como tudo, né? Então, eu acho que é isso que tem que incorporar. Se a gente ficar só no psicótico, vendo o que está ruim, não vai avançar. Então, não adianta a gente ser só especulador, isso não é profissão, gente. Não é profissão. E aí, a gente tem que pensar em coisas que são produtivas na vida, que você vai ter uma história, o que você fez durante 30 anos da sua vida, o que você criou, como é que foi, quem você conheceu, quais foram as suas experiências. Isso é o que a gente está fazendo aqui. E aí é óbvio, né, nós como professores de finanças podemos melhorar isso como? Ao ensinar as pessoas a utilizar ferramentas de finanças para ter o que elas desejam, ou o que elas acham necessário. E aí, gente, é isso. A gente não vai ensinar fique rico em 3 lições, porque não existe isso é falso. Guru que vem com essa, esquece. Ele está vendendo isso para eu ficar rico, mas não existe isso, né? Então, nós temos que entender isso, viver melhor, viver com o que a gente acha mais necessário e ficar, né, perdendo essa noção de iates da vida, né? E com isso, eu acho, outra coisa que vocês falaram, e não queria perder o gancho, só finalizando, os grandes centros urbanos vão mudar. Quando você muda a característica, justamente, das metrópoles, que eu não preciso mais estar lá, eu não preciso desse trânsito louco, eu não preciso estar pagando fortunas na Paulista ou na Berrini, eu não preciso de tudo isso. Então, o que vai acontecer? Essa descentralização, ela faz bem para o planeta, para as pessoas, para o mundo. A gente tem que ver o lado bom. Não é só ruim, gente. Né? Não, que horror, acabou o mundo. Não. Tem muita coisa interessante vindo. E oportunidades. A gente, como professor, não pode perder a fé, né? É fácil, a gente está cansado, fim de semestre, está complicado. Mas, gente, a gente é transformador, né? Agente de transformação. E é nesse sentido que a gente passa o que pode, né? Não tenta ficar rico em 3 minutos, faça um plano, aprenda as coisas, passe isso para os seus, né? Para a sociedade, para quem vive com você, para a família, e isso aqui, gente, vai ajudar todo mundo. Esse é meu recado. Excelente, professor Denis. Aproveita, então, já que está no seu recado, peço que faça os seus comentários finais sobre essa sua experiência de estar conosco aqui. Não, eu acho, Milan, é fascinante. A gente está nessa vida para ter a relação com pessoas interessantes e com instituições e com o mundo, né? Então, eu acho que essa contribuição, para mim, está sendo muito especial por isso, porque eu conheço muito bem vocês, né? Eu confio muito no trabalho de vocês, e é uma instituição muito séria. Eu acho que a gente tem que trabalhar isso,
nós temos que ter credibilidade, nós não somos piores que o exterior. Você esteve no Canadá no pós-doutorado, eu também na Escócia, não devemos nada a ninguém. A gente foi dando aula, a gente sabe muito bem o que se passa, a gente está no nível internacional. Agora, o que acontece? Esse complexo de segundo, né, time, segundo escalão, tem nos levado a ser depressivos, né? E não pode ser assim. Nós temos condições, sim, nós já tivemos excelentes alunos, temos excelentes alunos ainda, nós temos condições intelectuais, acadêmicas até, elas são muito piores que todo mundo, mas graças a isso a gente é inventivo, né? A gente cria condições, a gente estuda coisas incrivelmente, os caras têm 3, 4 laboratórios, 18 pessoas assistentes, nós 3 fazendo lá em 20 minutos um negócio e fazendo um negócio. É isso, gente, é isso que é o brasileiro, tem que ser esse lado que a gente tem que cultivar. Então, meu recado é esse, vamos estudar mais, vamos participar mais, lógico, tem um lado ruim, vamos chorar o lado ruim, mas vamos passar em cima, né? E vamos criar e vamos fazer acontecer. E temos condições, né? Estamos falando de 3 localidades diferentes que têm condições de crescimento alto, e a gente tem que dar a educação e elevar o nível. Esse é meu recado. Muito obrigado aí por essa oportunidade. Nós que agradecemos, professor Denis, foi excelente a sua participação, acho que o público gostou também. Passo a palavra ao professor Gaio. Bom, então, finalizando aqui, eu gostaria de agradecer, mas antes só para fechar, o Denis tocou num assunto que eu sempre falo para os meus alunos, assim, a gente fala muito de banco no Brasil, mas, assim, os bancos, eles são as empresas no Brasil que melhor administram, né? Porque eu pego um aplicativo do meu celular agora, eu consigo acessar todo o meu fluxo de caixa classificado por conta da minha conta corrente. Aí você pensa assim, se o banco consegue controlar o meu dinheiro, imagina o dele, né? Quer dizer, as empresas não conseguem controlar nem o seu dinheiro, o banco controla o dele, mas de vários clientes, né? E além disso, o banco tem as melhores cabeças, os treininhos mais concorridos, remunera melhor todo mundo, pega os melhores alunos da Poli, os melhores alunos de GV, da Mackenzie, da Unicamp, sabe? Então, ele pega só os melhores. Então, assim, aí eu até falo, gente, da crise foi para as empresas, os bancos estão lucrando sempre. Então, como eles têm que ser estudados pela NASA, porque como que você consegue ganhar dinheiro não todo mundo perdendo? Então, vamos estudar esse cara, né? Vamos ver o que eles fazem. Eu acho que, assim, e é o dia inteiro pensando em inovações, novas métricas, então o Denis tocou num assunto que é fantástico, isso eu concordo plenamente, e vou ressaltar. Mas, assim, então as pessoas devem saber também que a situação é complicada, mas, assim, é um novo normal, a gente vai viver, e o futuro vai ser incerto. Agora as novas oportunidades estão acontecendo, todo mundo está ficando em casa, então está começando a conhecer mais a sua casa, os seus filhos, voltando a ter uma relação diferente. Então isso abre oportunidade para novos negócios. Eu fui cotar para instalar a piscina, os caras estão mais vendendo piscina agora, eu nunca vi isso. Eu perguntei, por que vocês estão vendendo tanto piscina? Eles falaram assim, porque o pessoal está em casa. Então as vendas de piscina aumentaram. Eu falei, poxa, que coisa, né? Então, assim, do mesmo tempo tem muita gente perdendo a oportunidade, tem gente que está aproveitando esses momentos. Então, é tentar encontrar esses momentos e focar ali, que a gente vai conseguir sair dessa. O Brasil, mentes brilhantes, estamos perdendo. Na última live tinha um professor de Harvard que é brasileiro, né? Quer dizer, a gente tem professor de Harvard que é brasileiro. Então, a gente não confia na nossa capacidade, né? O Brasil, a gente não tem prêmio Nobel, mas na área de economia, a gente tem vários professores das universidades que o orientador foi Nobel, e tem um professor brasileiro que mora nos Estados Unidos que ele orientou o Nobel. Isso as pessoas não sabem, mas tem um brasileiro que orientou um cara que ganhou o prêmio Nobel, que é o Homer, que trabalha com essa parte de crescimento econômico, modelo de crescimento econômico. Quem orientou ele foi o brasileiro. Então, assim, o Brasil tem potencial, a gente que tem essa cultura do vira-lata, acho que sempre produtos internacionais é melhor, isso acontece muito no Brasil. Fora do Brasil, eles nos adoram, eles adoram o Brasil, só a gente que não gosta da gente, impressionante isso. Mas, se a gente acreditar e a gente usar a nossa inteligência, acho que a gente consegue passar por essa e ser bem melhores que muitos outros países, que a gente tem um capital muito grande. Então, eu desejo sucesso para todo mundo, agradeço a oportunidade de participar da live e saúde, e fique em casa se puder. Muito obrigado por participar da live.
Obrigado, Gaio. Professor Johan. Bom, eu vou ser bem breve. Quero agradecer de antemão ao convidado, afinal de contas fui eu que pedi ao professor Denis para vir aqui, foi realmente muito produtivo, surgiu de uma discussão de Facebook, veja só, às vezes o Facebook faz algo de bom para a gente, muito raramente. A respeito do que a gente está debatendo aqui no final, eu achei muito produtivo mencionar nesse finalzinho essa questão da gente ter essa preocupação com olhar o ambiente à nossa volta, a questão da inovação, olhar a comparação com os bancos. Realmente falta da parte das organizações empresariais brasileiras a mesma postura que a gente vê nos bancos em relação à inovação, por exemplo, à disposição em entrar em contato com as universidades, a estabelecer relações. Só para citar 2 exemplos de segmentos que fazem isso muito bem, e usando a Unicamp como exemplo, eu sei que as empresas da área de informática contratam alunos nossos da área de computação, às vezes no 2º, 3º ano de graduação eles já estão efetivados, estão sendo pagos para estudar. Os bancos fazem algo similar em várias instâncias, caçando os nossos alunos por meio de competições como o CFA, por exemplo, onde eles ficam mapeando os nossos alunos, como outras competições no nível de graduação, e os próprios acessos via trainee e outros mecanismos. Além disso, a gente pode, acho que vale a pena mencionar aqui para fechar, eles ficam olhando os currículos das pessoas para ver quem tem maior produção, inclusive acadêmica e assim por diante. Então eu incentivo, aproveitando essas palavras finais aqui na live, os alunos que estão cogitando fazer um mestrado, mesmo que não vão ficar depois na carreira acadêmica, tenham a experiência de ter uma formação mais técnica, porque isso que vai ser o grande diferencial hoje, principalmente no momento de incerteza como a gente está vivendo. Obrigado, professor Johan. De minha parte, eu quero mais uma vez agradecer aos 3, né, pela presença, em particular destacando, né, a nossa iniciativa de aproveitar essas oportunidades para que a participação ela seja mais interativa possível. Então, eu quero agradecer aos nossos alunos, aos colegas professores, né, e outros convidados, internautas, né, que participaram dessa nossa experiência, né? Não vou citar todos porque poderia esquecer de alguém e seria injusto, né? Mas todos foram bastante interativos e com contribuições bem relevantes. Quero aproveitar e convidar já a todos para a nossa próxima live, que será na terça-feira que vem, onde nós teremos a oportunidade de discutir direitos trabalhistas empresariais nesta época de pandemia, né? Quem participará dessa live são 3 advogados aqui, conhecidos nossos, né? O professor Luiz Pedovato, da Unicamp, o professor Rodrigo de Souza, da Unicamp também, o professor Reinaldo Fernandes, que é da FACAMP, e o professor Márcio Belli, que é do PPGA e do LabFIC, também participará, e eu serei o mediador. Então, estão todos convidados já nessa próxima live que teremos, terça-feira que vem, às 20 horas. E deixo o meu agradecimento também à FCA, Faculdade de Ciências Aplicadas, né, que faz também todo o trabalho de divulgação, que o PPGA, né, o Programa de Pós-Graduação em Administração, interagindo com as nossas redes aqui internas. Então, fica aí o nosso convite também para aqueles que não conhecem, conhecerem, principalmente o nosso programa também de pós-graduação, os cursos de mestrado e doutorado, que neste ano, com um calendário um pouco diferente em função da pandemia, mas, né, voltando, espera-se, né, ao novo normal, vamos chamar assim, no 2021. Muito obrigado a todos pela participação, então esperamos nos ver em breve. Um abraço a todos.